Olá, boa noite. Hey. Era pra ser uma surpresa, né? Olha lá. Dá boa noite. Acho que é comida. E aí? E aí? E como prometido, cá estamos. Isso aí. É um dos únicos vídeos em tempo real aqui, né? É o mais tempo real possível que nós já postamos. Porque é sobre os últimos vídeos, a última série de vídeos que saiu no canal aí da viagem de bike. Como vocês viram... O que nós estamos hoje? Olha ali. Como vocês viram, quarta-feira saiu o último vídeo da viagem de bike. E aí a gente fez lá uma perguntinha se vocês queriam que a gente fizesse um resumo final da viagem, como a gente fez na viagem do ano passado. Foi. Desde que tu começa. E aí, agora, pós-viagem... Hoje já é dia 1º de março. Vamos fazer as considerações finais agora, porque ontem nós já chegamos e nós estava tipo muito podre, né? Só queria comer e... Nós E teve gente que queria, então tamo aí. estamos aqui diretamente da Bahia! Tamo mesmo, que nem a gente tá acreditando aí. Estamos mesmo aqui na Bahia e estamos gravando agora o vídeo aqui pra vocês. Isso aí. Então, Descer? por onde vamos começar? Ó, quer descer. Coisa fofa vem da aparição de novo. Por onde vamos começar? É o que eu queria ter visto antes. Bom, em comparação com a viagem, com a primeira viagem que foi do ano passado, foi praticamente igual, assim, em termos de quilometragem e dias, né? Nessa viagem foram 23 dias pedalados, mas no total da viagem em si das férias foram 25 também. Só que no último dia nós pegamos carona, né? Então não conta como pedalar. E foram 950 quilômetros aproximadamente. A gente acredita que deu mais, que deve ter dado Pelas voltas, pelo que Uns nós nos 1000, perdemos. Contando com a última, não foi contado, né? Que não foi pedalado ali. Mas... Sim, eu não lembro agora onde nós nos perdemos. Mas foi algumas vezes, sim. Sim. E a coisa mais contrastante da primeira viagem foi o valor que a gente gastou, né? Principalmente. Nessa aqui a gente tinha o objetivo, então, de diminuir aquele valor, que na primeira deu 2.200 e poucos reais gastos. Foi, por mais que seja uma cicloviagem, foi bem cara. Foi muito. Mas é porque a gente tava numa região turística, muita região turística, e que tudo é, a base do dinheiro, né? Não pagou o camping, né? Por opção nossa. Se a gente não quisesse, a gente poderia ter ficado na estrada mesmo e não ter pago, né? Mas a gente tinha pontos específicos e lugares específicos que a gente queria conhecer. Então, a gente pagou o camping e era um camping. Isso é bem importante para quem vai se planejar e tem que ver se a região, se o que tu quer ver é turístico, tem que ir com mais dinheiro. Tá, que peidão! Pegou até na câmera, Zic. Tá louco. Ela tem que peidar, isso é importante. Pra flora intestinal. Onde eu tava, se vai planejar uma viagem, se for turístico, tem que botar na cabeça que vai gastar mais. Pelo menos nas cidades ali mais turísticas é tudo mais caro. Até o mercado mesmo, até fazer comida. E aí nessa, então, a gente foi pra uma região menos turística, bem menos turística. Bem menos, comparado à serra. Né? Na real ali, parte turística mesmo na lagoa, só assim, aonde nas cidadezinhas que a gente ficou, né? Mas é um turismo diferente. Assim. Não é muito explorado, assim. Isso, é menos explorado, a lagoa em si. Então, nessa viagem a gente teve um total de gastos de R$790. E, por incrível que pareça, a gente gastou R$100 só em hospedagem.
Dessa vez de contraste ainda com a última, a gente acabou comendo melhor. É massa com feijão branco. Se alimentando bem melhor, até pelos apoios, deu muito apoio, mas que a gente também acabou investindo mais em comida nessa, né? Sim, na primeira na primeira a gente pegava mais marmita também. Também, sim. E não parava tanto pra comer, assim. Aqui a gente fazia, nessa, né? A gente fazia quase 2 cafés da manhã, almoço, aí lanche da tarde e janta. Agora a paradinha é pra uma água e um segundo café da manhã, né? Mais reforçado. E de café da manhã teremos... É que tinha que comer, né? Porque E na outra, como a gente tinha sempre muito aqui, ó, pra chegar nos lugares, a gente não parava tanto pra comer. E aí a gente pegava mais marmita, que era muito mais caro. E aí não gastou tanto em comida, eu acho. Foi bem mais hospedagem que a gente gastou na outra. Porque a gente não ficou muito em apoio. Sim, foi. Porque até a parte da praia na outra era bem cara. Que nessa vez nós fizemos o contorno da Lagoa dos Patos, que a gente nem explicou no início o que tava falando, né? Mas a viagem foi, o plano todo foi o contorno da Lagoa dos Patos, que é a maior laguna da América do Sul, né? Isso aí. Que dá em torno de 1000 quilômetros da nossa cidade, né? É isso, que faz quase ali de Porto Alegre até Porto Alegre de novo, dá um pouquinho menos de 1000, e a gente subiu um pouquinho mais ainda pela praia. Porque lá tinha apoio. Isso. Aí a parte da praia que nós fizemos foi o mais isolado que tem do RS, basicamente. Fora o cassino, ali pra cima ainda bem isolado. Porque foi a aí parte não bem difícil. Aí... Não, eu te ajudo, sério. Não é nada, foi bem difícil por isso, sim, mas foi um desafio que a gente queria fazer. E acabou não gastando praticamente nada ali. Não, só em... Nós não gastamos nada nessa praia, na verdade, não. Só no final dela para voltar no mercado. A gente para fazer de janta hoje, porque acho que a gente merece. E se vocês acompanharam na última viagem, quando a gente fez esse resumo, a gente tinha comentado algumas coisas que nós queríamos melhorar, né? Tanto em bikes e do que levar nas bikes. Em questões de coisas para levar, só o que a gente levaria a mais que a gente percebeu é o kit de panela completo, com a panela grande, porque a gente levou só a pequena. E aí lá a gente comentou que levaria o kit panela completo, né? A gente tinha levado uma panelinha só, e a pequena ainda. Dessa vez nós levamos o kit completo com a panela grande, por isso que a gente acabou comendo bem mais também. Na outra a gente fazia pouco e comia pouco, nós ficávamos se brigando. No final do dia a gente tava ali saciado, mas que vai dar fome daqui a umas horas, sabe? Eu tinha que dormir ligeiro pra não ficar com fome. Nessa última aí não, nós comia bem mesmo. Aí a gente acabou levando então todo o kit panela e também todo o equipamento de trekking, porque a gente tinha planejado fazer o trekking lá no Pontal de Tapes e que no fim a gente acabou não fazendo porque eram os piores dias de calor. Tem que tomar mais água ali também. A gente tá 42 graus no sol. Agora paramos aqui numa sombra, porque a Aline não tá se sentindo bem. Do Rio Grande do Sul, acho que naquela época. A gente saiu assim num pico, depois nós tivemos sorte com o clima, na verdade. Deu uma amenizada. Mas aí a gente já tava com todos os equipamentos e acabamos não utilizando, né? Mas essa era a nossa intenção. Saber se a gente conseguiria levar todo o equipamento de trekking nas bikes para justamente numa próxima a gente conseguir fazer um trekking, que esse ainda é o nosso objetivo. Isso, a gente estava com dúvida, né, que acaba sendo bastante equipamento, mas parte desse equipamento era o que a gente já levava. Aí ao longo, né, dos vídeos a gente via pessoas comentando, mas vocês estão levando muita bagagem. De fato, mas... Era bem mais que a primeira. Por exemplo, lá os 4 dias na praia totalmente isolados, a gente tinha água e comida para todos os dias. E tinha para mais até. Até mais. E tinha tudo que precisasse. Barraca, saco de dormir, não ia passar frio, nem calor, Calor talvez um pouco. Calor, sim. Quando não tinha. Mas frio não. E roupa a gente não levou muito. A gente levou o básico. Só que quando tu vai pegando as coisas, vai somando e vai aumentando, né? Colocando na bicicleta vai... E é muito equipamento, principalmente de filmagem também.
como é que a gente vai filmar se a gente... Inclusive nessa aí nós já tínhamos um equipamento a mais, que é um trambolho desse tamanho, mas que vale muito a pena, que é o drone. A gente não tinha na primeira viagem e adquiri um pouco antes dessa. Só que daí não é só o drone em si. Aí tem as baterias, aí tem o carregador, daí é cartão de memória, daí é não sei o que. Aí quando vê, dá um volume muito grande. Cada equipamento tem um... E daí tem daí tem a GoPro, que também tem todas as baterias, são 7 baterias. Tem a câmera Canon, que daí é 4, 5 baterias também. Tudo isso soma. E não dá pra levar as câmeras só assim, num saquinho plástico. Tem que ter uma embalagenzinha decente pra não ficar se batendo e estragando, né? Então, por isso que soma. Mas também somou principalmente por causa do tracking que a gente queria fazer, que é muita coisa. Mas que se tivesse dado certo, teria sido muito legal. Teria. Ainda vai dar certo. E aí a gente vai levar todo esse trambolho de novo. Inclusive, o Pontal de Tapes ainda tá na lista, né? Sim. Se a gente passar por lá em outro momento. Vai que, né? É. E de pneus furados, quantos que foi? Deixa eu ver. 1. Por incrível que pareça, essa nos surpreendeu com o quão não estragou as bicicletas nessa viagem. Estragou algumas coisinhas, né? Básicas. Mas tipo... o quão, eu tava esperando muitos pneus furados, ainda mais que era quase sempre à beira da BR, onde tem muito aqueles aramezinhos de pneu de caminhão, que é o principal que fura qualquer pneu de bicicleta por ser pequeno, fino, né? E ainda mas foi uma vez e foi um arame. E ainda que dessa vez nós tínhamos o patrocínio, né? Dessa vez fomos patrocinados pelos reparos. E remendos, justamente porque a gente achou, vai furar pneu. Sim. Aí sim. O mecânico, né, o Alex, que a gente botou as bikes lá antes de ir pra viagem, acabou nos dando um kit, né? Nos patrocinou com isso. É o Alex, mecânico lá da Feliz. É MV Bikes. Isso aí. A gente vai estar botando aí o link na descrição do Insta dele, né? Ele que deu o trato nas bikes antes de nós ir. Talvez se não tivesse dado, teria quebrado mais. Inclusive ele mandou um áudio. Ah. Ele mandou um áudio um pouco antes de nós sair, enquanto eu tinha deixado as bicicletas lá, que a gente não tava com muito tempo para arrumar e tal, e eu precisava trocar a roda de trás dela, que era a única coisa que eu tinha certeza. Mas aí eu vou botar aí o áudio que ele nos mandou para nós ver o que nós queria fazer nelas ali. Tava um pouquinho pior do que eu imaginava. Vou botar aí. E assim, Christopher, dessas duas bikes ali, questão de manutenção, os gastos vão ser bem altos. A não ser que vocês usem peças assim, segunda linha, bem simples, mas para vocês viajar com conforto, segurança, teria que ser algo um pouquinho melhor. Vocês já não pensaram em comprar uma bike nova, assim, em questão de custo-benefício, né? Porque vocês vão gastar aqui uns 70% do valor de uma bike nova, e assim vocês conseguem investir em cima, comprar uma bike nova, fazer ela ficar, né, do jeito que vocês querem, até mesmo pegar uma bike do zero, né? Fazer do zero. Então, como vocês viram aí, elas não estavam em boas condições, em perfeitas condições. Estavam em boas condições. Elas não estavam horríveis. Mas assim, não funcionavam todas as marchas já de início. Mas é que o que faz as bicicletas funcionar ainda são as peças estragadas. Ele falou, se eu trocar uma peça e não trocar o restante, que é o conjunto, não vai funcionar a bicicleta. Então tá funcionando ainda porque tudo tá estragado. Sim, não, ele nos explicou minuciosamente assim, ele entende muito de bike, eu recomendo muito o serviço dele. Porque ele nos passou os detalhes, assim, se eu trocar isso aqui, vai estragar o resto, daí, por isso que ele deu a sugestão, né, de nós estar vendo até outras bikes para isso. Eu imagino que sim, deve ser melhor. E de fato, agora acho que elas estão aposentadas, né? Emocionalmente eu não trocaria elas. Né? Porque a gente tem um apego a elas, tanto por elas serem daquele estilo todo errado. Sim, cheio das gambiarras. E porque a gente fez todas as gambiarras nelas, que deu tanto trabalho, que não sei se nós teria que fazer em outras, mas dá um pouco de pena de fazer em outras bikes agora, né? Dá, sim, uma novinha ali, eu encher de arame, eu acho que nós ia dar um jeito, sim, mas eu acho que um pouquinho melhor ali. Mas a questão mais de aposentar elas é porque elas não estão nos proporcionando uma boa postura nelas mesmo. Isso. Que a gente tá ganhando... Eu fiquei com lesão, não sei se é lesão
dores, ficou com um pouco mais Pode de ser dor uma lesão, depois, porque até né? hoje a dor não passou de fato, assim. Tem dias que eu sinto, tem dias que não, né? Que é bem aqui na região lombar, bem embaixo nas costas, assim. Isso. E eu acho que é porque ela não é uma bike adequada pra isso, né? Então, Não. por essa questão eu teria que mudar, seria obrigada a mudar de bicicleta. Sim. Até a gente teria que ver essa questão pelo tamanho do nosso corpo em relação à bike antes de pegar outra, né? Assim como mostrou o outro canal que nós acompanhamos ali, do Cicloviajantes Coragem na Bagagem, né? Que ela, inclusive, ficou com problema de saúde disso também. Aí que me deu Realmente, tilt. daí que dá nos ajudou a ver isso, é sério, é a saúde, Não, né? pois é que por Se nós causa fosse disso mais pode longe- parar todo o resto, né? Eu não vou mais conseguir fazer trekking, nem cicloviagem, né? Eu não consigo fazer nada. Então, Comprometer a vida por causa é disso. melhor então a gente se cuidar um pouco agora, né? Pra conseguir fazer essas viagens por muitos anos ainda, né? Que é o que a gente quer. Uhum. E em questão de emagrecimento, Nessa aqui foi muito menos comparada à outra. porque a gente comeu muito. Volto a dizer. E foi grande parte por causa do terreno também. Não tinha muita subida. Tinha muito menos subida aqui ao invés de serra, que o outro era o mais difícil possível, eu acho, para viagem de bicicleta. Que lá também não pega tanto vento a não ser nos morros, né? Mas enquanto tá subindo, não pega vento, aí é infernal o calor. E agora nós pegava vento por ser muito plano, em partes, né? Porque a faixa sim tem muita subida. Não se engane com GPS, quem vai estar de bike vai ver o caminho a maior parte plano. Mentira. Nunca. Maior parte de plano de moto, de carro, de caminhão até vai, mas a bike não pode levar isso em consideração, não. Mas era bem menos subidas mesmo do que a outra, né? Nós só nos enfiamos ali numas ruazinhas no interior para chegar em cidadezinhas ali do lado da lagoa. Até porque a gente queria evitar um pouco, né? Cidades, Era BRs. só na BR não era a nossa intenção também. Mas aí tu emagreceu 3 quilos, né? E eu um só. Nossa, não deu diferença nenhuma praticamente. Não. Pelo menos eu não notei, né? Que a última eu tava assim. A última tava todo chupado. Agora no final eu só tava barbudo e bigodudo. Normal. Ah, e outras coisas que Isso aí. a gente alterou nas bikes também foi a cestinha da Fofa, né? A gente fez aquela capa de chuva em formato de carrinho de bebê. Uhum. Pra ser mais prático, né? Porque quando a chuva vem, tem que ser assim, ó. Porque senão a fosse molha, né? Sim. Essa ali era bem mais rápida, mas ainda assim eu queria melhorar, só não tinha mais tempo antes da viagem. Mas era um negócio que sobe assim, eu não sei se eu mostrei funcionando. Não, mostrei funcionando na chuva ou isso deitado, mas não puxando. Mas era isso, Acho que que tem o mostrou. sombrite pro sol e a mesma estrutura serve pra capa de chuva dela. E a gente também fez a minha cestinha, então, da bike móvel, né? Removível. Removível, móvel, removível. não, né? Removível. Ela não se mexe sozinha. Bike. A dela nós fizemos um negócio ali pra facilitar, né? Pra tirar, eu acho que tiramos um dia. Não, mais, só que Tirou depois ela... Quebrou mais. Quebrou, Peça, sim. É que eu usei partes de skate que eu tinha. Tudo que eu tinha. Inclusive ficou muito pesado, mas era o que tinha. Aí nós usamos essas aí. Mas a ideia em si era boa, porque antes eu tinha que ficar tirando tudo de dentro da cestinha, porque normalmente eu carrego a câmera ali, né? Assim era só eu tirar a cestinha e levar ela toda pra barraca. Mas No depois... caso que nós vamos precisar... Não vamos. Nós normalmente precisamos disso porque não dá pra deixar tudo nas bikes de noite. Nós acampamos do lado das bikes normalmente, mas não era sempre que elas ficavam cobertas. Aí nós tínhamos que tirar as coisas, pelo menos de mais valor, e botar dentro da barraca. Isso aí. E como a gente comentou, nessa viagem a gente ganhou muito apoio, né? Apoios em que a gente já esperava, que a gente já tinha conversado antes de viajar, e outros que foram acontecendo ao longo do caminho. Foi ao natural muito mais do que a gente esperava de apoio nessa viagem. Bastante, em comparação à outra. Essa aqui a gente conheceu muita gente. Achei que tu ia filosofar. Pessoas
muito legais que já eram inscritas aqui no canal, né, que nos acompanham. Sim. Outros que foram aparecendo ao longo do caminho. Inclusive a gente encontrou quase um conterrâneo, que era lá de Caxias. É verdade. E a gente só tem a agradecer a todo mundo que nos apoiou aí pelo caminho. Ao longo do caminho a gente foi conhecendo muita gente bacana, Sim. que nos ajudou muito. A gente só tem a agradecer a todos vocês que nos apoiaram, que assistiram aos vídeos, comentaram, Os que curtiram. tudo. Não, os que olharem em geral, quem gostam disso, obrigado por assistir. E só dizer que os próximos estão aí, né? Isso aí. Só para comentar, então, vai ter um trekking ainda. Depois vamos ter mais uma viagem de bike. Depois mais um trekking. É. E daí estamos aqui no Nordeste. Por isso que a gente tem delay, tá? Tem muita coisa pra editar. É que Desculpa. a gente faz muitos passeios e viagens. São passeios menores que a gente acaba gravando bastante. E dá Aí trabalho. a gente... dá trabalho. E a gente ainda não tem tanta prática nisso. Também, mas aqui dá trabalho. Mas dá muito trabalho. De verdade. E Sim. se vocês gostam dos vídeos assim, é porque a gente se dedica e Sim. dá muito trabalho mesmo E pra se fazer. tiverem sugestões de como melhorar o vídeo e a parte que vocês acham que deveria mudar ou poderia estar fazendo que a gente não faz, comenta aí, né? Pra estar ajudando aos próximos vídeos, nas próximas viagens. Até nessa que a gente tá agora, que a gente vai estar gravando um pouquinho do dia a dia junto com o resto que a gente vai conhecendo do Brasil. A gente agora tá na Bahia, mas a gente pretende passar por todos os estados do Nordeste brasileiro, no litoral, né? Daí tem ainda Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte. Então, tem muita coisa que a gente ainda quer gravar. A gente quer fazer muita aventura por aqui também. Claro que de bike não vai dar. Eu não consegui ainda alguma maneira de botar a bike na moto, mas agora... Mas a gente quer ver se consegue alugar algumas bicicletas por aqui ou emprestar de alguém pra gente fazer umas aventuras também. Porque a gente não consegue ficar muito longe delas também. E pra quem não sabe, a gente veio de moto. Talvez alguém caiu de paraquedas aqui, não viu. A última live saiu alguns dias atrás. A última, a primeira. A última e a primeira live saiu alguns dias atrás ali. E nós, como nós explicamos, nós viemos de moto aqui. Aí, por enquanto, as aventuras vão ser de moto e a pé. E serão por 6 meses pra cá. Isso. Depois a gente vê e conta o resto. A gente, nem a gente sabe o que vai ser depois, a gente vai vendo como é que vai mudar os planos aí. A gente tem uma ideia, mas a gente vai ver se vai dar certo. Ideias sempre tem. Então é isso, tem que pegar o fogo pra dar tchau. Tá. Vem, Zique. Vem, Zique. Tem que cantar pra Ziquinha aqui, senão não vem. Vem, Zique. Fofa, 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 fofa. Então... Vai todo mundo, pessoal. Todo mundo. Fofa, 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 fofa. Ziquinha! Tô dormindo. Oh, o lábio dela tá... assim. Dá uma Vai olhada. dar tchau pro Opa, pessoal. tchau. Olha aqui. Dá tchau pro pessoal. Fogo. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Manda beijo, pessoal.